uma história de um personagem que passou por esse momento. 1 Reis, capítulo 19, é uma história muito forte de um dos maiores personagens, não só da história bíblica, mas da história do povo, reverenciado até hoje, símbolo dos profetas. E nós vamos ver o que aconteceu com Elias. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, você acompanhe, porque nós vamos ler esse capítulo inteiro. A partir do versículo 1, nós temos a seguinte narrativa. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais de uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Versículo 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. 13. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E a voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Gel, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Gel, e quem escapar da espada de Gel será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Haviam 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre o ombro dele e continuou a caminhar. Amém. Que capítulo? Esse é um capítulo literalmente divisor de águas na vida do profeta. Para quem não lembra ou quem não está acostumado, esse capítulo vem depois de um dos momentos mais extraordinários que nós temos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é especialista, né? Existe uma especialidade no Antigo Testamento, grandes feitos de Deus. Mas não é assim grande, é grande mesmo. O que Deus faz no Antigo Testamento é algo impressionante. É Deus colocando literalmente o seu dedo na história e modificando as coisas.
Israel está num período difícil, um rei que não serve a Deus, um rei que fez um péssimo casamento, uma rainha que poderia ser personagem de qualquer um desses filmes de terror ou de qualquer filme que necessite de uma grande vilã, seria ali uma bela vilã para qualquer história, uma mulher que não ama a Deus, uma mulher que faz o povo se afastar completamente, e temos no meio disso o profeta, que vem de uma cidade minúscula, que não é ninguém conhecido, não é famoso, não faz parte de uma família real, e é ele que Deus levanta para encarar o rei. E então Elias surge e começa a fazer exatamente a vontade do Senhor, ele profetiza que não vai haver chuva e não chove, e ele vai ali enfrentando o rei, até que ele chega ao ápice do desafio com os profetas de Baal, que era a divindade preferida de Jezabel. Aliás, Jezabel ela é tão ruim que ela entrou na mitologia é um termo errado. Ela entrou na história bíblica como o nome da grande mulher, símbolo de tudo que desagrada a Deus. Inclusive, esse nome volta no Novo Testamento, se referindo a algo muito ruim. Então, você que pretende ainda ter uma filha e quer o nome bíblico, não use Jezabel, por favor, porque não é um bom exemplo. E Jezabel é essa mulher. E Elias, motivado pelo Senhor, faz um desafio. Ele desafia aquela divindade a ver quem era o Deus realmente que faria literalmente descer fogo do céu. Isso está no capítulo anterior. E isso acontece. Os profetas de Baal aceitam o desafio. Obviamente, não acontece nada da parte deles. Elias ora, cai fogo do céu, aqueles profetas são envergonhados, perseguidos e mortos, e é a maior vitória que nós temos desde o tempo em que o povo está conquistando a terra. É um feito extraordinário. Imediatamente após essa grande vitória, Elias recebe a notícia de que Jezabel ficou irada. Jezabel promete ao profeta que ele vai morrer. E esse homem que viu Deus segurar a chuva por 3 anos, esse homem que viu Deus ouvir sua oração, esse homem que acabou de ver fogo cair do céu, que viu os profetas de Baal serem mortos, ele fica com medo. Eu fico observando e imagino, olha, Jezabel devia ser difícil mesmo. Porque mesmo depois de uma vitória extraordinária, ela diz para o homem que ele vai morrer e ele fica apavorado. E o que acontece nesse capítulo é o resultado desse momento. Elias, ele entra em um momento em que praticamente não há discordância entre os estudiosos. Elias entra num momento de depressão, e não é um momento pequeno, não é uma depressão leve. O texto que nós vimos aqui mostra que o profeta, diante da ameaça daquela mulher, ele desejou morrer, ele fica desgovernado. Em uma noite em que nós pensamos sobre isso, em um mês que se dedica, e nós tivemos tragicamente, por exemplo, a notícia na sexta-feira, se eu não me engano, de uma medalhista olímpica que simplesmente se atirou do seu prédio. Pessoas que nós imaginamos que alcançam o sucesso, e não é algo difícil de encontrar, aliás, infelizmente é muito comum, pessoas que aparentemente alcançaram tudo o que alguém poderia desejar e tiram suas próprias vidas. Elias está em um momento muito difícil. E a gente pode ficar observando pelo texto algumas razões que levaram Elias a chegar a esse momento, e razões que estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos ou gostaríamos. Porque quando olhamos esse texto e as reações, nós vamos percebendo algumas coisas que acontecem conosco. Quando Jezabel ameaça ao profeta, ele para de pensar de um modo claro e realista. Não sei dizer o porquê, mas é muito comum que diante das lutas que aparecem,
a gente esquece o que já passou, inclusive a maneira como o próprio Deus tem cuidado de nós. É muito provável que algumas pessoas aqui esta noite estejam enfrentando uma grande luta que parece ser a pior da vida, e se esqueceram que até este momento o Senhor os trouxe até aqui. Elias não começou, Elias parou de raciocinar de uma maneira clara, porque a questão óbvia e lógica é o seguinte: Deus acabou de matar 400 profetas através da ação dele. Jezabel está me ameaçando, o problema dela. Ele tinha a prova clara de que Deus estava com ele. Eu não sei quantas provas você precisa para entender que Deus continua ao seu lado. Mas cada vitória, cada momento que te trouxe até aqui, é uma prova de que o Senhor está conduzindo a sua vida. E ao deixar de pensar de maneira clara, Elias faz algo que, infelizmente, nós fazemos até com uma certa frequência. Quando ele escuta a notícia e ele fica desorientado e ele deixa de pensar claramente, qual é a decisão de Elias? O que é que Elias faz? Ele foge, ele se isola. Inclusive, uma das maiores lutas nesse processo é justamente porque as pessoas que entram em uma situação assim, elas querem ficar sozinhas. Elas querem e desejam se isolar. E definitivamente esse não é o melhor caminho, porque desde o início nós temos o indício, ou na verdade a prova na história, de que desde o jardim do Éden, quando alguém se encontra só, não é bom. E viu Deus que o homem estava só. E é a única parte do relato da criação em que Deus olha e diz: isso aqui não é bom. E assim surge a mulher. Deus não chama uma pessoa sozinha para fazer ou para realizar o projeto e o plano de redenção. Deus chama um homem que tem uma esposa, promete a ele um filho, e esse filho seria o início de uma nação. Quando Jesus está iniciando o seu ministério, Jesus tinha todo o poder, Jesus tinha toda a autoridade para ser um ministério itinerante e solitário, e ele escolhe homens completamente diferentes, completamente, vou usar uma expressão aqui, disfuncionais, quando você pensa que ele está chamando homens para serem seus apóstolos, e ele forma assim o que seria a liderança da igreja. E depois, quando Jesus está subindo aos céus, ele reúne aqueles homens e ele diz mais uma vez que nós tínhamos uma missão, e essa missão era proclamar o evangelho a toda criatura, para batizá-los e ensinar a eles tudo o que Jesus tinha ensinado. E isso se dava num conjunto de igreja. O Senhor nos coloca em comunidade. Então, de Gênesis até o final da Bíblia, nós temos uma indicação de que o Senhor sabe que quando estamos sozinhos, temos problemas. Aliás, essa é uma promessa que ele faz aos discípulos. Jesus promete que eles não estariam só. Percebe como essa questão de se isolar e de estar sozinho, ela é uma situação que, na verdade, vai exatamente contra aquilo que o Senhor tem para nós? Deus deseja, de fato, por mais complicado que seja aturar um pensamento contrário, ou hábito que o outro insiste em ter, que nós não concordamos, o Senhor nos chama para vivermos em comunidade, para estarmos juntos. E Elias sai do meio do povo. Elias entende que está sozinho, Elias entende que precisa fugir. E ele foge. Primeira coisa que vai acontecer, ou que acontece, quando estamos com um problema, é exatamente a vontade de estarmos sozinhos. Se você tem tido essa vontade com muita frequência, cuidado, ore, peça ajuda.
Não estou dizendo para você vir aqui até a frente, porque isso pode ser complicado para a maioria das pessoas, mas nós não incentivamos, por exemplo, a andarmos em pequenos grupos por modismo, ou porque achamos bonito o slogan. É porque precisamos andar perto uns dos outros. Porque sozinhos nós tendemos a cair diante do esquecimento do que Deus fez conosco até agora. E Elias, mesmo assim, ele vai, e ele é pego na contracorrente de uma grande vitória. Isso é um negócio interessante. Quando nós chegamos a determinados objetivos, talvez a gente fique, ou não sei explicar, cientificamente falando, mas é muito comum que depois de um grande pico, nós tenhamos um momento ali de fragilidade. É como se, depois de uma grande vitória, a nossa imunidade fosse sugada e a gente ficasse suscetível a momentos de fraqueza. Eu tenho brincado com algumas pessoas aqui, porque nós, brincado e falando sério, porque as coisas, elas são sérias. Mas, por exemplo, nós finalizamos há 15 dias a nossa classe de membresia. Inclusive, hoje, alguns já entraram no hall de membros, aqueles que estiveram presentes por batismo, por carta e aclamação. E falei para alguns, olha, nessa reta final, daqui até o batismo, porque foi basicamente um mês antes do batismo, vocês vão passar por momentos complicados, momentos ali de questionamento, porque nós vivemos uma grande batalha espiritual. E a batalha espiritual se dá exatamente pelo fato de que o inimigo das nossas almas, ele não quer perder, mesmo sabendo que já está derrotado. Então, quando ele percebe que algumas pessoas estão de fato mudando a sua vida, estão sinalizando andar diante do Senhor, tudo o que ele pode para tirar, ele faz. E isso significa problema. É por isso que nós temos algumas expressões, resistir ao diabo, nesse sentido. Permaneçam firmes. Aqui como igreja também, a gente vive aqui, a gente está numa sequência, quando a gente pensa que as coisas estão ali, nossa, que coisa boa, engrenou, agora vai, de repente surge do nada algo que você... Meu Deus do céu. Eu estava lendo agora e até fui consolado a mensagem de um pastor, falando, olha, se você estiver num lugar que está tudo muito tranquilo, muito sem problema, tudo dando certinho, provavelmente é porque o diabo não está preocupado com vocês. Porque vocês não estão incomodando. Agora, se o negócio estiver ali correndo, apertado, e corre para cá, arruma dali, vai para lá, é porque o diabo está invocado. Então, nesse aspecto, é porque a igreja está cumprindo o seu papel. Eu confesso que preferia que fosse o contrário, né? Mas isso anima para a gente quando estamos no meio de um monte de situação que aparece do nada, os redemoinhos, e a gente vai falar disso já já. Mas é comum, às vezes, no meio ali, depois de um momento muito bacana, aquela relaxada ou aquela recaída. Elias é assim. Ele acabou de ter uma vitória extraordinária. Talvez ele tenha baixado a sua guarda. Pode ser essa explicação. Mas o fato é que ele se abate. E aí, obviamente, nós percebemos algo. Ele estava fisicamente exausto, emocionalmente acabado. E isso aqui não é nenhum segredo espiritual, queridos. Deus já nos mostrou o que deveríamos fazer lá atrás. Tem um mandamento que deixa bem claro. Nós precisamos de descanso. Às vezes eu olho pessoas que se orgulham de não tirar férias nunca. Existem pessoas que, quando vem outro tirando férias, olham com desdém como se fosse um sinal de fraqueza. Alguns batem no peito e dizem, eu não tiro férias há 20 anos. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Precisamos de descanso. Não é saudável. Nós vivemos uma vida que nos incentiva a estarmos 24 horas por dia ligados. Nós vivemos uma rotina e as coisas foram se transformando e dificilmente as pessoas conseguem realmente desconectar.
Aliás, a palavra desconectar causa até arrepio em algumas pessoas. Hoje, as pessoas só conseguem, de fato, ficar longe do seu celular quando estão dormindo. Porque durante o dia é algo quase que impensável. E é interessante porque eu lembro de uma época em que, claro que as pessoas sempre trabalhavam, existia a tal da hora extra, e realmente, depois que você saía do seu trabalho, você estava de folga. Hoje não, né? As pessoas estão conectadas, envolvidas em tudo o tempo todo. Ninguém aguenta. Elias estava exausto. A vida era dura. E o nosso cansaço físico também atinge o nosso modo emocional. Isso não é desculpa de preguiçoso. Se você tem um modo de vida que você praticamente não descansa, você tem alguns problemas. Provavelmente a sua família você não sabe como está a sua família. E provavelmente o seu emocional está a um passo de estar destroçado. Descanso é bíblico. Elias estava muito cansado. E Elias, nos discursos com o Senhor, Elias demonstra uma característica terrível, muito comum, com um nome estranho, chamado autocomiseração. Que palavra é essa, pastor? Elias, infelizmente, entrou em um momento de sentir dó dele mesmo. Autocomiseração é quando nós olhamos para nós mesmos e sentimos dó. E nos vemos como a grande vítima do mundo. Coitado de mim. E nós começamos a pensar, então, em absolutamente tudo que vai acontecendo, vai se montando como uma grande situação que vem para me destruir e eu me torno uma grande vítima. Autocomiseração tem um problema sério, porque nos leva a querer justificar coisas que não são justificáveis. Quando Elias chega para Deus e diz: Senhor, eu quero morrer, eu não sou melhor que os meus pais. Elias começa então a contar e dizer o que estava havendo ali para Deus. Observem que no texto Deus pergunta para ele 2 vezes. E ele conta a história. Acabou tudo. Ele tinha visto aqueles profetas morrerem, e ele chega e diz: todo o povo se levantou contra o Senhor. Só sobrou, só eu estou aqui. Não tem mais nada. A gente sempre acha que está sozinho. A gente sempre acha que ninguém entende a gente. Ninguém sabe como eu vivo, como eu sinto. Ninguém sabe a dor que eu tenho. Ninguém sabe pelo que eu passei. Só eu sei. Coitado de mim. Cuidado. Cuidado. A autocomiseração leva Elias a um momento terrível. Mas esse texto não mostra só, literalmente, a caverna que Elias entrou. Quando os jovens subiram aqui para cantar, o refrão dessa música fala: nunca desista da vida, né? Deus não desistiu de você. Essa canção já tem alguns bons anos, mas essa frase ela é muito preciosa. E é isso mesmo. E no texto nós vamos ver que Deus ele não desiste do profeta, porque o bonito nesse texto é exatamente como Deus age. Porque o que aconteceu com Elias não é algo absurdo, acontece com milhares de pessoas o tempo todo. E talvez algumas aqui estejam na caverna que Elias estava. Ou talvez algumas nem tenham vindo porque estão nessa caverna. Talvez algumas estejam acompanhando a transmissão porque não tiveram forças de estar aqui presente. E no texto nós vemos como Deus age. E é um modo de agir que Ele continua fazendo. Nós vamos observar no texto
que, ciente do seu cansaço, Deus permitiu que Elias descansasse. Deus não chega para Elias imediatamente e dá uma grande lição. Deus não chama Elias no particular e acaba com ele pela sua falta de fé. Nós temos nos versículos 5 e 6 o seguinte: então ele se deitou debaixo do pé de Giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Eu acho isso aqui lindo. Com quantas pessoas Elias fugiu? Você achou no texto? A equipe de Elias, ele levou a equipe de cozinha, não levou? Elias fugiu sozinho. Esse é um texto que, além de mostrar, nós temos tantas coisas nessa narrativa, tantas coisas que me impressionam, que são completamente fora da normalidade, mas essa é uma das coisas mais lindas. Elias foge em desespero, de maneira equivocada, porque Deus já havia dado vitória para ele, Deus não abandonou Elias, não fazia sentido o medo que Elias estava sentindo, mas Elias estava sentindo. E o que é que Deus faz com Elias? Deus cuida. Eu acho bonito o texto dizer que quando ele se levanta, ele olha e tem um pão assado com pedras quentes e um jarro de água. De onde é que apareceu esse jarro no meio do nada? Cuidado de Deus. E eu acho interessante a reação do profeta. Eu não sei você, eu ia tomar um grande susto. É claro que eu ia comer e beber, você sabe disso. Mas eu ia falar aqui, que é isso aqui? O profeta está tão mal, ou tão acostumado às ações de Deus, porque esse é o profeta que havia sido alimentado por corvos algum tempo atrás. Independente se era ele que estava tão apático que nem percebeu ou se emocionou com o cuidado de Deus, ou se ele era tão acostumado às ações de Deus, mas eu acho impressionante. O texto diz que ele levanta, olha, come e faz o que depois? Dorme. A coisa estava feia. A coisa estava feia. Depois, na sequência, novamente Deus acorda, mas depois que ele dorme mais um pouco. Deus deixa ele dormir de novo. Nós não temos que estar prontos o tempo todo, queridos. Deus respeita e sabe quando nós precisamos ser tratados. Ser tratado não é pecado. O problema é quando não aceitamos ser tratados. Mas quando estamos e precisamos ser tratados, Deus nos trata. Deus cuida da gente. O profeta está no meio do nada. O profeta está querendo morrer. Deus vai lá e coloca pão assado com água. E nessa época do ano, você sabe como a água é importante, né? E quando Deus acorda, de novo o profeta, ele fala, olha, levanta e come. E essa frase, ela é complicada, né? Levanta e come porque você tem uma longa jornada pela frente. Deus não esconde nada. Eu fico imaginando aqui que alimento, ou qual o valor nutritivo desse alimento, porque o texto diz que ele acorda, que ele come, que ele bebe. Vocês viram quanto tempo ele vai caminhar depois? 40 dias e 40 noites. Rapaz, mais forte que o cuscuz esse negócio aí. Olha, tem gente que gosta daquele café de manhã, como diz alguns, com substância, né? Pega e mistura aquelas coisas, aquele cuscuz, aquele monte de coisa. Eu acho que mesmo assim não dá uma carga nesse nível. Mas para onde é que ele vai? Ele anda 40 dias e 40 noites. A gente está com a turma de teologia básica aqui às quintas-feiras, né? Não adianta você vir quinta-feira perguntar para mim por que 40 dias, tá? Porque eu não sei. O texto não diz por que é 40 dias e 40 noites. Não vamos ficar especulando aqui a questão matemática, mas isso era muito longe. Aliás, ele vai exatamente para o lugar onde Moisés tinha encontros impressionantes com Deus.
Ele vai para o monte de Deus, ele vai para o lugar do encontro. Eu acho incrível. E no caminho, Deus pergunta, antes dele chegar, Deus faz uma pergunta para ele. Eu gosto de apontar a maneira como Deus coloca as coisas. Porque, de novo, eu quero deixar bem claro, Deus não fez um discurso destruidor com Elias. Ele faz uma pergunta. Uma pergunta. E é uma pergunta que mexe, é uma pergunta que ele continua fazendo para nós. Ele pergunta para Elias, Elias, por que é que você está aqui? Vocês conseguem olhar o que significa isso? O que essa pergunta significa? O que Deus quer, o que Deus já está falando para Elias? O que é que você está fazendo aqui? Por quê? Elias não tinha que estar lá. Essa pergunta faz com que a nossa mente comece a trabalhar, e esse é o problema, por exemplo, que eu falei da autocomiseração, porque quando Deus pergunta para ele, ele tem a resposta pronta. Ah, Senhor, eu estou aqui porque o povo te traiu, porque todo mundo adorou Baal, e porque eu vou morrer. Fui jurado de morte, então eu quero morrer, me leva. Elias estava com a visão toda distorcida da realidade. E é por isso que nós não podemos confiar simplesmente nas nossas próprias respostas, principalmente quando estamos tentando fugir de algo. Porque as nossas respostas estão equivocadas pela visão distorcida. Então, muito cuidado quando você acha que está todo mundo errado e você que está certa. Porque Elias tinha uma resposta pronta no coração que não justificava. E Deus ouviu a primeira vez. E Elias foi para a caverna. E lá na caverna, novamente, Deus vai perguntar, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Quando Deus está tratando o coração de Jonas, e olha que coração duro, hein? Porque Jonas, ele passa um processo impressionante. Jonas não queria fazer o que Deus mandou, porque ele queria que o povo fosse destruído. Ele foge, esse homem vai parar no porão de um navio, depois ele é jogado no mar em tempestade, ele é engolido por um peixe, depois ele é lançado numa praia, ele anda na cidade gritando desesperado e dizendo que a cidade vai ser destruída. Ele vai para fora, escolhe um lugar para assistir a cidade ser destruída. E aí Deus começa a finalizar o tratamento no coração do profeta. Deus dá uma planta para fazer sombra. E Deus tira essa planta. E é nesse momento, é o único momento que nós vamos ver o profeta zangado nessa história toda. É quando a planta morre. Porque o texto diz que provavelmente ele estava no BR Obró. Porque o sol era tão forte que machucou a cabeça dele. Só aí, quando ele perde a planta, é que o profeta tem uma reação de indignação. Ele não ficou assim quando ele disse não para Deus, ele não ficou assim quando veio a tempestade, ele não ficou assim quando ele foi jogado no mar, ele não ficou assim dentro do ventre do peixe. Ele só ficou zangado quando a planta morreu. E aí Deus faz uma pergunta para ele. É razoável? Eu gosto dessas perguntas curtas. Essa raiva se justifica? E aí Deus, se você está assim por causa de uma planta, imagina eu com todo esse povo que está nessa cidade. É aquele checkmate, né? Essas perguntas curtinhas que nos fazem pensar, às vezes a gente precisa, nesses momentos de raiva, nesses momentos de ira ou descontentamento, é bom a gente perguntar, é justificável isso?
E Deus fala com ele. E Deus diz o seguinte, depois que ele ouve de novo. Aí Deus diz, nos versículos seguintes, no 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Eu gosto disso. Depois do fogo veio um suave sussurro. Eu não sei você, mas eu acho isso lindo. Vento, pedra voando, terremoto, barulho. Aí alguns olham e dizem, ali é Deus. Deus é que fez, sim. Mas vocês perceberam quando é que Deus está de fato? O que o texto diz? Depois do fogo, veio um suave sussurro. E é interessante, porque Elias está vendo tudo aquilo, mas Elias só sai quando ele escuta o sussurro. Quando Elias o ouviu, Elias percebeu. Cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Chegou a hora de tratar completamente o coração do profeta. Novamente Elias vai dar as suas desculpas. Eu acho interessante porque Deus não tem um diálogo muito grande com Elias. Deus só chega para ele e diz assim, volta. Volta. Já passou por aquela experiência que você chegou todo animado em casa com alguma coisa que não era sua, e a sua mãe perguntou, de quem que é isso? Ah, é de amiguinho. Devolve. Já viu isso? Mas agora, vá devolver agora, volte. Minha mãe usava a expressão, volte pelo caminho de onde você veio. Só faltou completar, né? Não vá nem pela esquerda nem pela direita, volte pelo mesmo caminho, agora. Deus chega para Elias e fala assim, volta. Volta. E quando Deus responde, cada uma das alegações do profeta, ela é desmontada pelo que Deus manda ele fazer. Elias entendeu que o seu caminho tinha acabado. Elias entendeu que não tinha mais o que fazer. Elias achou que ele estava sozinho. Elias achou que estava tudo perdido. E Deus vira para ele e diz assim, você vai voltar, você vai ungir um novo rei, você ainda vai encontrar o seu sucessor. Ele ainda não havia preparado um sucessor. E Deus diz tudo o que vai acontecer. Olha, esse rei que você vai ungir, ele vai ser responsável pela minha vingança. Quem escapar da mão dele, vai cair na mão de outro. E quem escapar de todo mundo, ainda tem o futuro profeta. Deus está dizendo o seguinte, olha, volta, porque não tem nada fora do controle. Eu continuo comandando todas as coisas. Você não está sozinho, porque ele diz, 7.000 homens não se dobraram a Baal. Elias entendia que estava sozinho, e Deus deixa bem claro, você não está sozinho. E aqui nem é com aquela frase clássica, você não está sozinho, Deus está com você. Ele estava dizendo, existem outras pessoas. Nós nunca estamos sozinhos, nem precisamos estar. Existem pessoas de Deus. Existem pessoas que o Senhor levanta para caminhar conosco. Não acho que você é diferenciado. Não acho que você está imune da necessidade de ter pessoas ao seu lado. Você precisa de pessoas.
Porque se a gente fica sozinho, estamos condenados ao nosso próprio coração. Nosso coração é enganoso. O nosso coração distorce o que a gente está vivendo. O nosso coração se endurece. Precisamos do Senhor. E o Senhor usa o seu Espírito Santo e usa pessoas. Que muitas vezes chegam do nosso lado e falam: ei, filho, isso aqui não, está errado. Bora por aqui. Ou apenas chegam com uma palavra de fato que aquece. Às vezes nem com palavra, com um abraço. Só pelo fato de estarem ao lado. Deus trata o coração do profeta. Inclusive com a presença de alguém para passar o bastão. Deus dá a Elias uma nova companhia. Eliseu. Eu acho interessante, a gente comenta muito do chamado de Deus, de Jesus, né, com os discípulos. Jesus chama os discípulos, Jesus não fala muita coisa não, ele olha e fala assim: me segue. Era esse o discurso de convencimento. Eu gosto o Isânio, ele tem uma frase quando a gente conversa, eu sempre dou risada, que ele fala assim: pastor, tem gente na igreja que a gente adula, vai atrás, falta implorar, e a pessoa faz banca, a pessoa deixa de ir. Aí tem outros que chegam na igreja sem ser convidado por ninguém, sem conhecer ninguém, chegam ali quietinhos, vão ficando, vão ouvindo, e de repente estão integrados na igreja. Às vezes a gente fica ali, né, com aquela necessidade. E Jesus não tinha essa de vou mostrar por que você deve andar comigo. 3 razões para isso. Jesus chega e diz: me segue. E aqui é interessante que quando o profeta chega para Eliseu, o texto diz que o que é que ele faz? Ele tira a capa, coloca nas costas dele e acabou o negócio. Eliseu, vai. Eliseu é o chamado profeta da porção dobrada. Aí é outra história. Mas Deus trata o coração, preste atenção nisso, a gente está quase acabando. Deus trata o coração do profeta, ou Deus finaliza o tratamento do profeta com um discipulado, ou um processo de discipulado. Você está entendendo isso? Aquele coração que estava se acabando, destroçado, ele começa a ser tratado pelo Senhor, e sabe qual é ali a assinatura final? Quando ele tem uma nova pessoa para caminhar e ensinar. A Juliana deu um testemunho aqui e falou sobre um momento de muita dificuldade em que alguém pegou na mão dela. Deus termina o tratamento no coração do profeta, colocando aquele que iria assumir o seu lugar. Nós usamos uma expressão aqui na igreja que às vezes a gente até brinca e fala da questão da sigla, né, do RD, do relacionamento discipulador. E nós estamos aprendendo cada vez mais. Eu tenho tido momento agora, alguns homens aqui da igreja, nós estamos tendo momentos individuais, e nós estamos tratando exatamente isso, a importância de um relacionamento discipulador profundo, de verdade. Não só passar 10 lições para o batismo, mas de uma caminhada. De como Deus age desse jeito. Jesus ensinou aqueles homens, vivendo com eles, andando com eles. Não era num momento, numa sala de aula, num auditório bem estruturado, dizendo, façais assim. Foi na vida. O coração do profeta voltou. O coração do profeta estava, de novo, sintonizado com o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o profeta ainda tinha uma missão. Nós ainda temos uma missão. E Deus ainda tem muita gente para alcançar, através, inclusive, das nossas vidas.
do nosso próprio testemunho. E a gente não tem tempo para perder, achando que o mundo é cruel contra nós. Precisamos nos lembrar do que Deus tem feito até aqui, de como Deus tem cuidado, nos dado provisão. Talvez você não acorde e não tenha um pão assado com pedras aquecidas, mas se tem algo na sua mesa, Deus continua suprindo a sua vida. E para muitos de nós aqui esta noite, Deus continua perguntando: por que é que você está aqui? Para alguns, talvez essa pergunta seja literal. Por que é que você está aqui nessa igreja há tanto tempo? O que é que você está fazendo mesmo? Para outros, talvez a pergunta seja mais interna. Talvez você esteja em um momento de questionamento, ou um momento de tristeza profunda, de algo que você acha que não tem solução, que não vai passar, e ali naquela caverna escondida, Deus continua perguntando para você: por que é que você está aqui? Não é porque o Senhor está te dando uma bronca, não. É porque Ele está lembrando para você que Ele é o mesmo Deus que tem cuidado de você. É o mesmo Deus que vai continuar cuidando de você. É o Deus que talvez você pense vai aparecer no meio do fogo, no meio do vendaval, mas é o Deus que vem no sussurro, no momento exato do que você precisa ouvir. E eu finalizo não com uma frase que Deus disse para Elias nesse texto, mas com uma frase que Jesus disse para os discípulos algumas vezes, inclusive quando ele se encontra com os discípulos ressurretos. Aqueles discípulos assustados, Jesus olha para eles e diz: paz seja convosco. Os problemas emocionais existem. Nós não estamos imunes. Nós não temos um grande escudo que nos proteja. Mas quando somos afetados por eles, nós contamos com o Deus de Elias. O Deus que cuida de nós. O Deus que nos dá descanso. Mas o Deus que nos lembra que ainda temos muito para fazer. Pastor, o senhor não sabe, eu tenho muito para fazer. Tem. Pessoas para discipular. Alguns aqui, inclusive, no mistério e no privilégio de filhos para criar, para ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. Alguns aqui, talvez, já com o alto da autoridade dos seus cabelos brancos, não só no meu caso, mas pela história de vida, já fiz tudo. Você tem netos? Você tem bisnetos? Se você tem, você ainda tem trabalho para fazer. Você ainda tem gente para indicar. Você ainda tem muitos corações para apontar o Cristo, que é a solução para todas as coisas. Feche seus olhos. Eu não sei como essa mensagem chegou no seu coração. Mas eu sei e tenho convicção que Deus está falando com você. Eu vou falar o que eu sempre digo. Se você entendeu o que Deus está falando com você agora, obedeça. Obedeça. Você não está sozinho. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra.
Te agradeço, porque o Senhor, de maneira graciosa, registrou esse momento no texto, para que hoje estivéssemos aqui lembrando da maneira amorosa pela qual o Senhor cuidou daquele homem depressivo, entristecido, e de como o Senhor, através do teu amor, mudou novamente o coração daquele profeta. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo e o Senhor continua cuidando de nós. Pai, não estamos imunes à tristeza, não estamos imunes às decepções, às frustrações. O nosso coração se machuca, o nosso coração sente, e eu sei que muitos de nós estão com o coração machucado esta noite, agora. Seja por qual razão. E nesse instante, Pai, a minha oração é que o Teu Santo Espírito traga cura aos corações machucados. Que o Teu Santo Espírito esteja agora, Pai, agindo como um bálsamo. Pai, derrubando toda a amargura, toda a tristeza, toda a frustração, todo sentimento de autocomiseração, toda vontade de estar só, de se esconder, de acabar. Se existem pessoas aqui esta noite que acham que não existe mais o que ser feito, Pai, que isso caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. Ajuda-nos como profeta, ajuda-nos a ver o que temos para fazer ainda. Assim como o Senhor colocou Eliseu na vida daquele profeta que achava que as coisas já tinham terminado, nos dá o prazer e o privilégio de discipularmos pessoas. Dá o prazer de mostrarmos Jesus, de ensinarmos, de apontarmos a solução para outras pessoas. Desperta no coração daqueles que têm filhos, dos pais, das mães, de apresentarem o teu filho Jesus para os seus filhos. Desperta o interesse, Pai, o senso de cumprimento de missão. Nós perdemos tempo com tantas coisas, Senhor. Nós gastamos a nossa energia, a nossa mente, a nossa criatividade com coisas tão passageiras. E vamos esvaziando. Trata o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito testifique, continue falando com os Teus servos. Continua agindo entre nós. Eu te louvo pela Tua santa presença. E assim eu oro. Assim eu agradeço pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.